Estão preparados para conhecer novas histórias de síndicos? Eu sou Thalita Azim e hoje estamos aqui para mais um quadro de Como Virei Síndico com a Gilcília e o Murilo da Torre For Condomínios Síndicos Profissionais. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês. E, gente, foi incrível como eu conheci esse casal. Nós conhecemos num evento da área condominial, do mercado, e aí eu virei para ela e falei, nossa, que menina nova, que casal novo, por que esse pessoal decidiu ser síndico? E aí eu fiz esse convite, então muito obrigado, né, por terem topado, tá, estarem aqui hoje. E agora eu quero saber de vocês. Me conta um pouquinho como foi essa invenção Essa de terem se loucura. tornado síndicos. Obrigado pelo convite, né, de todos vocês. É muita satisfação estar aqui com a Thalita Azim, pessoa que nós vimos lá naqueles eventos, lá da OAB. E assim, nós começamos com algo pessoal. Normalmente você começa, às vezes, com algo pessoal. Nós nos tornamos síndicos do nosso condomínio e nós vimos que havia uma certa condição precária lá, uma certa cobrança que a gente gostaria de saber para onde que estava indo aqueles valores. E aí eu achei que tivesse algo errado, e aí eu falei para a Jucília que ela tem essa parte mais organizacional muito elevada, e falei para ela, olha, você não quer ser síndica? Então, ela foi um pouquinho resistente no começo, mas logo em seguida ela foi amolecendo e foi percebendo a necessidade. E eu disse, vai que eu te assessoro, eu te ajudo. E aí foi, hoje a garota propaganda da Torre Fora. E assim começamos, né? Então quer dizer que o convite veio do próprio marido, né? Pela capacidade que ele viu na sua esposa. Muito bem. Tô até agora procurando. E como é que para você, Jucília, foi essa situação? Como é que caiu a ficha? Assim, não, realmente eu quero ser síndica por isso, por isso, por isso. Assim, qual foi a decisão, né? Qual foi esse momento que você virou essa chave? Então, eu sou nutricionista de formação, então atuava na minha área e estava tudo bem, né? Então, eu não tinha nenhuma pretensão de ser síndica, eu não estudava, não tinha nenhum conhecimento da área. Só a vivência mesmo de morar num condomínio desde os meus 10 anos de idade, e aí eu tinha essa vivência, mas zero intenção. Quando ele veio, né, com essa ideia, de cara eu já recusei. Eu disse, não vou aguentar, não vou conseguir, os moradores são muito chatos. Era aquela sensação que eu tinha como moradora naquela época, né? Cobram demais. Isso. E aí eu disse, deixa passar. E aí o tempo foi passando e ele sempre ficava. Você vai conseguir, tá vendo como a gente precisa? Até que teve um dia que foi a virada de chave. O condomínio que nós morávamos faltou água. E nós ficamos sem água por cerca de 2 dias. E a gente ficava atrás da síndica, né? O que é que está acontecendo? Cadê a água? Cadê a conta, o número do cliente? Vamos ligar para a Cagesse. E aí ela começou a dizer, não tem conta da Cagesse. E aí eu comecei a achar estranho. E aí ela disse, não tem conta. Eu disse, como que não tem conta da Cagesse? E o valor que todo mês a gente paga aqui para água desse condomínio está indo para onde? Até que ela disse, gente, vocês estão sem água porque a bomba do poço do condomínio queimou. E não temos dinheiro em caixa para fazer o reparo. Gente. Naquele momento, eu não sei, foi um misto de sentimentos, né? Eu me senti enganada, né? Porque assim, todo mês nós pagávamos ali a taxa mínima de água. E como que você paga a taxa mínima para a Cagesse, teoricamente, até a gente descobrir que lá não tinha Cagesse, que a água era de poço, e não tinha nem dinheiro para fazer o reparo da bomba. Meu Deus. E aí, nesse momento, eu não fui nem por livre e espontânea vontade, foi livre e espontânea pressão, porque os moradores me elegeram naquele momento. Por aclamação. E aí, você que vai e tudo. Aí eu disse, não, já que eu vou fazer bem feito, né? E aí foi onde eu comecei realmente a estudar. E aí, fiz 1000 planilhas para aquele condomínio. Murilo fez o regimento interno do condomínio do zero.
Do zero, do zero, do Ou zero. seja, não tinha nem regimento interno. Não tinha nem regimento interno. Não tinha taxa condominial, Thalita. Imagine um condomínio sem taxa condominial. Era, na realidade, o condomínio irregular, que é o que a gente chama. Exatamente. De certa forma. De certa forma, ele foi irregular e depois passou a ser regularizado, Sim. né, com, digamos, essa nova direção. Já na gestão de vocês, Isso, no é como caso. eu brinco, né? Existe uma diretoria ali. E aí foi posto para frente para que fosse colocado as coisas nos trilhos. Sim. Então, aí foi instituída uma taxa condominial e a gente colocou para frente para caminhar, né? Assim também como outros proprietários que estavam caminhando ali com a gente. E a maioria não morava porque eram investidores, né? Moravam alguns poucos lá. Nós éramos uns que morávamos lá. E dos 4, acredito eu, que eram proprietários. E aí a gente deu continuidade. E hoje nós temos o que nós chamamos, né? A gente até fala, acho que até a dica ali para os nossos colegas, que é o ter o olhar de dono. Então, o gado só engorda com o olho do dono, né? Exato. Então, o condomínio você vai para frente se você tiver um olhar de dono. Se você tiver só um olhar do síndico, só de pagador de contas, então ele não vai engordar, ele não vai para frente. É assim que é o nosso pensamento. Exato, exatamente. Isso foi em que ano, mais ou menos? Pandemia. Tá com 3 Bem no anos, né? período pandêmico. Então, Isso. vocês surgiram como síndicos e já pegaram esse grande desafio que foi aí maximizado ainda com o período da pandemia. Isso. E aí já surgiu a Torre Fó. Não, e aí a gente ficou atuando, né? Na verdade eu fiquei atuando como síndica moradora, sofria represárias, coitada, meu Deus, sofria Quais, por muito. Exemplo, a gente chamava atenção de um condômino, porque estava tendo uma conduta errada, no outro dia o pneu do carro amanhecia seco, entendeu? E aí o carro arranhado, retrovisor quebrado, essas coisas, assim, que era a forma que eles tinham para nos atingir ali naquele momento, né? E aí foi indo e passaram-se assim 2 anos. E aí no último ano, digamos assim, foi o momento que eu disse, vou me profissionalizar e vou trabalhar apenas com isso. E aí larguei a nutrição, fiz todo o comunicado para os que pacientes, coragem. tive que remanejar os pacientes para outra nutricionista, né? E tudo, disse, agora eu vou viver de sindicatura. E aí foi quando vem os cursos, né? E aí a gente começa realmente a mergulhar nesse mundo. E aí vieram as primeiras assembleias, onde eu já comecei a participar como síndica profissional. E respondendo também a sua pergunta, a Torre Fó, ela nasceu, na verdade esse nome, né, era de uma empresa que minha mãe tinha, e aí ela não atuava mais com esse nome, e eu pedi a ela, mãe, a senhora me permite utilizar o nome da sua empresa, da sua marca? E ela disse que sim. E aí veio a calhar, assim, foi uma luva que caiu tão bem. Porque se você for ver ali o nome em si, né? Sim. E até a nossa logo, então foi tudo que veio a conspirar, né? Acho que até chega a ser divino para o nosso ramo, digamos assim. Foi até ali um sinal, né? Foi demais. Então, no entanto que ela, logicamente, permitiu, né? Não podem usar, não tem nenhum problema. E aí é o nosso nome agora. E sempre será. Amém, que assim seja. Mas me conta uma coisa, então, depois desse período, né, que você passou lá sendo síndica do seu condomínio, que é o que a gente chama de síndico morador, aí você começou a se especializar, então, fazer os cursos, ter uma preparação prévia para poder entrar aí de cabeça na sindicância profissional. Né? Exatamente. E quando você adentrou nessa sindicância profissional, teve algum desafio que para você foi diferente daquele desafio do início? Sim, né? Assim, eu acho que como a gente pegou ali um condomínio em implantação, praticamente que foi o nosso, já foi muito desafiador. Mas pelo fato de ser síndica orgânica, por ser um condomínio em implantação, eu não tinha contato com administradoras de condomínio. Eu não tinha contato com toda essa parte. Então, quando eu assumi um condomínio profissional, que foi o nosso primeiro condomínio, foi onde eu passei a ter o contato direto com as administradoras, porque no outro, eu que pagava as contas, né? Eu que fazia a prestação de contas, eu que fazia o livro, eu que fazia tudo, entendeu? Então aí quando foi já, né, que a gente já começou a assumir, então o desafio foi entender
E aí você entender que você que fazia tudo, em certos momentos você tem alguém ali, tem parceiros para te auxiliar, né? E por outro lado é muito bom, mas no momento foi muito desafiador, né? Então assim, as coisas, você pegar um condomínio que já está rodando, que vinha ali de uma gestão que não estava trabalhando muito bem, não estava caminhando muito bem, não estava sendo aceita pelos moradores. A gente pegou um condomínio com a demanda altíssima. Então, assim, foi muito desafiador. Tinha dia que eu olhava assim para ele e dizia assim, acho que a gente não vai conseguir. Mas aí, assim, no outro dia, vamos embora, a gente vai conseguir aquela coisa, né? E aí deu certo. Hoje a gente está, graças a Deus, né, com 5 condomínios, assim, quando eu olho para trás, eu sinto muito orgulho, né, da nossa trajetória. E até falo, né? Modéstia à parte, e na verdade um orgulho, uma felicidade. Eu fiz um cálculo esses dias que a cada 33 dias nós éramos aceitos em um novo condomínio. Então, assim, nós tivemos uma aceitação muito boa, graças a Deus. Perceberam a segurança que a gente passa, como que a gente trabalha, e aí eu fiz essa média, né? Eu tenho uma calculadora ali na internet, e, Uma média de um mês, né? Um condomínio novo. exatamente. Então, a cada 33 dias a gente tinha um condomínio, não um filho novo, digamos assim, que eu falo muito, é um filho. Às vezes a gente está em cima, assim, do terraço de um condomínio, olha, um filho, o outro filho. Então, e aí o pessoal viu, as pessoas veem, né, como que eu trabalho, e a gente mostra de forma bem clara como que é a gestão, como que a gente trabalha, e como até mesmo como nós nos tornamos síndicos. E aí o pessoal conhece, vê a nossa história e vê que ali a gente tem realmente, de fato, o olho do dono, entende? E aí é só trabalho e abraçar os condomínios que a gente recebe. Gente, existe uma lição, se vocês puderem dizer assim, olha, a grande lição que eu tive em ser síndico foi essa. Existe essa lição para vocês? Para mim, a grande lição é que é o respeito para aquele gestor. Porque às vezes você imagina que cadê o síndico, né? E às vezes o síndico está numa CAGES, está numa Enel. Às vezes você vê o síndico no condomínio, perdão, no shopping. Você vê o síndico no shopping, né? Mas o que o síndico está fazendo no shopping? Está lá na CAGES. Que absurdo. Né? Por que ele não está trabalhando? Pois é, porque dentro do shopping tem a CAGES, né? Então, assim, você vai resolver... Qual é esse shopping mesmo? É CAGES? Então, assim, aí, nossa, o sítio... E aí, interessante que você vai, né? Vou contar bem rapidinho. Fomos a um shopping, aí tirei a foto lá do comprovante. Anteriormente, eu não vou gastar aqui do dinheiro do condomínio, vou colocar do lado de fora. Aí coloquei do lado de fora o carro. Só que numa segunda vez, não, se eu colocar do lado de fora, vai ter que quebrar um vidro, vai ter que acionar seguro, vai ter que fazer isso, aquilo, outro. Vou colocar dentro. Aí a gente pegou, tirou a foto da ordem de serviço da CAGES, do que a gente vai fazer lá, e juntamente com o comprovante do estacionamento, né? E aí a gente tirou a foto, colocamos lá na prestação de serviço, né? Na prestação de contas, e aí, quando foi lá na prestação de contas, diante de todos, pessoal, aqui, isso aqui é o comprovante do shopping, mas é porque a gente estava na CAGES, tá? Tá aqui a foto do comprovante, tá aqui a ordem lá da CAGES que a gente foi lá resolver. Então, assim, a gente não tava se divertindo, total não. Transparência. A gente não tava no cinema, não. Saiu até o meu dedinho na foto. Que eu tava segurando o comprovante. Né? Síndico tem folga? Eu acho interessante essa pergunta, né? Acredito que ela seja bastante pertinente, porque em determinado momento, um morador enviou uma pergunta às 22h52 da noite de um domingo. Então, e há de você se não responder, viu? Então, e aí depois, e foi no privado, depois foi lá no grupão e disse, o síndico não me respondeu, ele devia estar dormindo. E aí, realmente, a gente estava dormindo, né? Porque, assim, domingo, né, segunda-feira chegando, então a gente pretende recarregar as baterias bem cedo. E o interessante dessa colocação do condômino foi que ele devia estar dormindo, né? De forma bem irônica. Mas a resposta é que, de fato, nós estávamos dormindo, né? Porque às vezes é bom, né? Como é que diz, né? Revitalizar cutis, né? Então, assim,
Porque nós temos vida, nós precisamos ter descanso, nós precisamos cuidar da gente, né? Nós vemos, às vezes, alguns síndicos que estão tomando ansiolítico, Sim. entende? Então, assim, e a gente não quer chegar nesse patamar. A gente quer ficar bem antes, né? E não chegar a esse nível. Então, a gente precisa, sim, a gente precisa ter vida, a gente precisa ali ter os nossos momentos, sim, né? O síndico devia estar dormindo mesmo, tá? Às 10 da noite. Às vezes eu brinco. Gente, mas eu durmo como... Eu tomo banho, eu tenho minhas necessidades, tá? Porque às vezes ligam, a gente tá tomando banho e ficam com raiva, porque a gente não atendeu. Peraí. Até mesmo quando É a gente mãe, fala. é mulher, Com certeza. né? Empresário, então assim, é todo Muita mundo. função, né? Uma Isso, pessoa é só. muita função. Aí você fala, E a gente precisa estar bem com nós mesmos para poder conseguir cuidar do outro, né? Como vocês falam, vocês cuidam dos outros, da casa do outro, né? Então é importante que vocês estejam bem consigo mesmos, tenham uma boa noite de sono para poder no outro dia fazer a entrega desse serviço que é tão importante dentro dos condomínios, né? Então, Gente, qual é o lado mais gratificante de ser síndico? Porque, assim, é claro, né, como toda profissão, apesar de ter essa discussão, ainda não está regulamentado, não, mas o mercado vê como uma profissão, né? Qual é o lado gratificante disso? Porque a gente sabe que vai ter os prós, os contras, como em toda profissão. Mas para vocês, qual é o lado mais gratificante de ser síndico? meu olho brilha luz de Natal. quando a gente consegue melhorar, primeiramente, a vida daquelas pessoas, né? Eu sempre digo que, quando eu vou participar de uma assembleia, eu sempre digo que se não for para mudar para melhor, para interferir na vida daquelas pessoas positivamente, que não seja a gente. Então, esse é o nosso lema. Então, desde coisas básicas até aqueles conflitos, aqueles atritos, né, entre os moradores. Então, essa é a nossa função. Quando eu vejo que a gente realmente conseguiu intervir ali positivamente, quando eu vejo que a gente preparou uma decoração de Natal e a gente fez uma árvore lindíssima de luzes e ficou assim, todos os condôminos na varanda esperando para acender. E quando acendeu, as criancinhas, mamãe, nós temos uma árvore, sabe? Assim, isso ganha o meu dia, ganha a semana. E eu acho que essa parte do trabalho, né, de corpo a corpo, com os moradores, o fato deles ser muito obrigada, olha o que eu consegui. Olha, consegui, viu aquele chamado, resolver aquele problema. Muito obrigada pela ajuda e tudo. Isso vai nos dando ânimo para continuar e é o que nos motiva realmente. Coisa boa, gente. Muito bom saber da história de vocês. E eu sei que o início de vocês foi muito desafiador, né? Isso é fato, porque começar num condomínio irregular, né, sem qualquer tipo de experiência, só vocês dois, Murilo ali mais na assessoria e você mais na linha de frente. Mas atualmente teve alguma situação na qual vocês quase desistissem dessa profissão, dessa função na realidade? Não. Desistir nunca passou pela cabeça. Não mais. Por mais que algumas pessoas, né, isso é fato, sejam mais difíceis, mas a gente leva, nós respondemos o que é perguntado, né? Então, não há nenhum problema. Agora, desistir nunca passou pela nossa cabeça, pelo contrário. É só para cima. Então, tem uma média de quantos anos que vocês estão na sindicância? Totalizando 3, vai fazer 1 ano como profissional. Foi tudo muito rápido, né? Na verdade, assim, da parte de profissionalização até hoje nós termos, né, 5 condomínios, foi tudo muito rápido. Então, quando eu encontrava nos eventos dos síndicos profissionais, eu tenho 13, eu tenho 15 anos de mercado, eu tenho 40 condomínios, eu tenho 35. Caramba, eu ficava assim, né, impressionada. E aí hoje, a pessoa pergunta, você tem quantos condomínios? Aí não, a gente só tem 5. Aí outro dia um síndico falou assim, não, mas vocês já têm muitos condomínios, vocês não têm nem 1 ano. Aí às vezes a ficha vai caindo, literalmente, a ficha vai caindo conforme as coisas vão acontecendo. E a gente tem que realmente levanta a cabeça e vamos para cima e vai dar certo e vamos embora, e é isso. E a experiência não está no tempo, né? A experiência está no dia a dia, nas situações que vocês passam e conseguem ali reverter, e conseguem tirar uma lição, e conseguem seguir em frente. Hoje, qual conselho vocês dariam para quem está iniciando?
Hoje a pessoa quer decidiu hoje ser síndico. Qual conselho vocês dariam? O meu conselho é, mais uma vez, ter o olhar de dono. Esse é o meu conselho. Você tem que ter o olhar do dono. Dá para você colocar nos trilhos do condomínio que provavelmente ele está ali quase que descarrilhando. Esse é o meu Precisando da conselho sua para você. ajuda, né? Qual o seu conselho, Jucília, para quem está começando hoje nessa função? Sejam resilientes, né? Sejam muito resilientes. E acho que o principal de tudo é respeite a todos, porque você vai precisar ser muito respeitado, você vai ser desafiada todos os dias, né? É praticamente da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. São vários testes, né? Seja de problemas, seja de condôminos, e é muito importante você saber lidar com isso. Então, você precisa ser resiliente e saber se impor, né? Seja como mulher ou como homem, enfim, você se impor ali porque tem uma linha de respeito, tanto que você, síndico, precisa ter com o condômino, né? Como o condômino precisa ter com você. Então, aquele síndico que é muito amigo, que é muito o síndico boa praça, né? O síndico boa praça, muitas vezes ele vai lidar com um desrespeito vindo de morador absurdo. Então, eu acho que desde o início você já tem que saber estipular ali qual é o seu limite, até onde você pode ir, qual é o tipo de brincadeira que você tira, porque realmente tem pessoas que ultrapassam o limite. Sim, exato. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Foi excelente tê-los aqui, conhecer um pouquinho dessa história, né? Dessas novas carinhas do mercado, né? Porque, como eu disse, foi um casal que eu conheci num evento condominial e que acabamos ali tendo uma determinada troca de ideias. E eu, olha, que interessante, vamos conhecer a história, né, desses dois. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada a todos os patrocinadores, ao Condomínio em Dia. Muito obrigada. Obrigado Obrigada. também ao pessoal da Ecozeiro por sempre estarem com a gente. E a Thalitazinho. Teve aquela ideia lá de olhar, né? E disse, vamos fazer um podcast e tudo mais. Vamos fazer um podcast de como virei síndico, né? Porque eu particularmente acho, gente, que essa é uma decisão muito séria, tá? No sentido de que, por ser uma função que a pessoa tá ali, testa de frente, ela vai ter muitos apoiadores, mas ela também vai ter fortes opositores, e nem todo mundo está preparado para isso. Então, eu sempre falo, brincando às vezes, mas acabou dando certo, né, esse quadro, e com a participação deles dois. Então, é isso. Obrigada você também aí, né, que está nos assistindo.